aos colegas, aos irmãos de Ideal, para nesse momento recolhermos ao nosso íntimo e buscar no nosso coração o mais puro sentimento, que é de amor. E hoje nós queremos oferecer-te, Senhor, o pouco de amor que já conquistamos e está em nosso coração. Nós queremos dizer, Senhor, a gratidão que temos, porque se não temos percebido ou sentido, mas são as tuas mãos que têm irradiado luz sobre o nosso caminho. Nós queremos agradecer, Senhor, porque por mais que não lembramos, é o Senhor que tem entrado no nosso lar. O Senhor tem erguido, Senhor, nossa família, tem nos fortalecido para os desafios. E por isso nós queremos agradecer. Nós queremos agradecer, Senhor, porque através da inteligência nós temos conseguido o trabalho, e esse trabalho abençoado tem nos proporcionado o sustento. Mas nós ainda queremos te agradecer, Senhor, por essa bendita vida e a reencarnação que nos desce com o objetivo de evoluirmos. Nós queremos, Senhor, de verdade nós queremos te convidar para guiar-nos nessa jornada. Nós te convidamos, Senhor, para fazer parte da nossa família, para estar presente no nosso lar, para nos fortalecer nos momentos difíceis de angústia, nos momentos em que temos que tomar a decisão de ceder, de ouvir, de amar, de perdoar. E por isso nós estamos aqui, Senhor, nesse dia abençoado que nos desse, para que com o ensino da doutrina espírita nós pudéssemos adquirir mais conhecimento, a fim de nos libertar das algemas, Senhor, da ignorância, da ira, da fúria, porque nós somos filhos de Deus. E é essa luz que nós buscamos agora, Senhor. Obrigado à espiritualidade, obrigado à casa que nos acolhe. Obrigado, Deus. Obrigado aos mentores espirituais dessa casa, e que possam envolver a nossa palestrante para que a sua mensagem toque o nosso coração, fortaleça o nosso espírito e nos dê sabedoria para encontrar os nossos irmãos, amá-los, porque sabemos que assim estaremos te encontrando. Muito obrigado, que assim seja. Nós hoje temos a alegria de ter conosco a nossa companheira de trabalho, Esther Fregoso, que é trabalhadora da Casa de Jesus, é presidente da Federação Espírita Catarinense e vai nos trazer o tema obsessão na criança e no jovem. Jesus esteja contigo. Boa noite a todos. Jesus, o nosso divino amigo, possa nos envolver em sua paz. O tema proposto para hoje é um tema não muito frequentemente abordado, não obstante obsessão, perturbação espiritual, influências espirituais, sejam temáticas que comumente são abordadas nas palestras públicas. Nem sempre temos a oportunidade de fazer uma reflexão desses fenômenos, dessas situações, no que diz respeito à criança e o jovem. Então, hoje nos pediram para que fizéssemos esta reflexão, trabalhando esta realidade, esta condição que é comum e é natural em todas as famílias, e que o Espiritismo explica, indica a causa
e, portanto, nos auxilia a buscar a solução. Se nós formos avaliar a questão das influências espirituais, das perturbações espirituais, da própria mediunidade, né, a sensibilidade comum a todo ser humano, de perceber a influência dos espíritos em nossas vidas, nós vamos verificar que não se trata de um assunto contemporâneo. Não obstante, agora, com o advento do espiritismo, essa temática tenha sido mais frequente. Mas nós vamos encontrar referências, para não ir muito longe na história, nós vamos encontrar referências no próprio Evangelho. Os evangelistas relatam situações em que o próprio Cristo lida pessoalmente e diretamente com questões relacionadas à obsessão. E, particularmente, os relatos evangélicos indicam situações que envolvem crianças. E aqui estão 3 dessas situações mais conhecidas. A primeira registrada por Mateus, quando Mateus registra a aproximação de um pai desesperado, pedindo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Numa situação de perturbação espiritual bastante grave. Na segunda referência, temos Marcos, o evangelista Marcos, relatando mais uma vez a família aflita em busca de socorro junto ao mestre, quando então o pai diz: eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Muitas vezes o lançou tanto no fogo quanto na água para o destruir, mas se podes algo, socorre-nos e compadece-te de nós. E por último, Lucas: e eis que um espírito o toma e repentinamente ele grita. Então verificamos que o próprio Evangelho de Jesus traz relatos de famílias que buscam o mestre para solicitar auxílio nessas situações em que as crianças, os jovens, estavam, entre aspas, possessos, e apresentavam quadros muito alarmantes no que diz respeito especialmente à integridade física. E como bem sabemos, pelos relatos dos próprios evangelistas, Jesus, na sua autoridade moral, conseguia expulsar os espíritos obsessores e libertar aquelas crianças, aqueles jovens do jugo, desses espíritos malfeitores. Trata-se, portanto, de uma condição comum e, como vemos, não é uma questão que diga respeito especificamente à criança, ao jovem ou ao adulto. É uma questão que envolve a família. Então, vemos com muita alegria o Cláudio anunciar a atividade que a Casa de Jesus desenvolve, trabalhando a família. Porque não há dúvida que quando uma situação deste nível ocorre, não é apenas aquela fenomenologia que está sendo manifestada através da criança ou do jovem, que deve ser vista, observada, estudada e resolvida. Isso envolve todo o clã familiar. Há um vínculo espiritual ali que deve ser considerado. Então, nós vamos verificar que o Espiritismo, tendo a resposta para essas questões que envolvem a questão da mediunidade, da sensibilidade e da perturbação espiritual, é essencial que se faça um trabalho de pesquisa e que se busquem meios de sermos mais eficientes no atendimento a estas questões, daquelas pessoas que chegam à casa espírita buscando orientação com relação a estas situações. O assunto é tão palpitante que a Federação Espírita Brasileira tem um projeto intitulado Mediunidade e Obsessão Infanto-Juvenil, que está sendo desenvolvido desde 2015 e que está sendo realizado
um trabalho de campo em projetos pilotos, buscando informações no que diz respeito ao número de crianças e jovens que são identificados nas instituições espíritas, apresentando as características, entre aspas, de paranormalidade. Há, muitas vezes, confusão no que diz respeito àquilo que seja apenas a sensibilidade mediúnica, do que efetivamente possa ser uma perturbação espiritual ou ainda um problema orgânico, uma doença física. Então, a Associação Médico Espírita, com sede em Brasília, fez uma parceria com a Federação Espírita Brasileira, e são os médicos das várias especialidades que estão auxiliando nesse trabalho de pesquisa, que tem por objetivo não apenas apurar o número de situações em que esses fenômenos são apresentados ou chegam até a casa espírita, mas principalmente capacitar os trabalhadores dos centros espíritas, dando a percepção e a possibilidade de diferenciação daquilo que pode ser um problema orgânico, daquilo que efetivamente pode ser a mediunidade natural se manifestando, ou até mesmo, de fato, uma perturbação espiritual. Então, são feitas pesquisas que buscam fazer perguntas aos pais, aos familiares, para poder aferir e fazer essa diferenciação. Tivemos oportunidade recentemente de participar de uma segunda reunião desse grupo seleto e verificamos que os médicos já estão com um sem número de relatos trazidos pelos pais e até mesmo pelas próprias crianças e jovens, de situações que envolvem mediunidade e que envolvem problemas obsessivos. Esses relatos são riquíssimos porque são experiências que se espelham em outras situações que outras pessoas apresentaram. Este ano se conclui esse trabalho e, a partir do final do ano, possivelmente, esse projeto daí entra na etapa final, que é a de poder efetivamente verificar se as ditas manifestações são efetivamente problemas espirituais ou mediunidade natural, ou se há o componente orgânico e em que medida cada um deles tem a sua cota de participação. Mas também está sendo feita uma pesquisa bibliográfica, buscando publicação de uma obra que permita a orientação específica da família em relação a essas questões, para que qualquer pessoa possa ter acesso a esta bibliografia, a essas informações e esses esclarecimentos, procurando assim minimizar essa problemática e dar condições a que todos possam ter acesso, acessando a essa informação, possam se prevenir, especialmente, né, e poder melhor acompanhar essas condições. Os médicos propuseram na enquete que está sendo realizada diversas perguntas, e vou rapidamente aqui elencar algumas delas, para que vocês possam ter noção, já que o tempo não nos permite aprofundar em muito detalhe, do tipo de circunstância, ou de fenômeno, ou de comportamento, que pode indicar que haja algum problema nesses três âmbitos, ou na área da mediunidade, ou na área da obsessão, ou simplesmente simplesmente no sentido, né, comumente, né, um problema orgânico. Eles perguntam aos pais, e dependendo da idade, da faixa etária, diretamente às crianças, se elas possuem lembranças espontâneas de vidas passadas. E há relatos impressionantes em relação a isso. Nós vamos ver agora o porquê. Também perguntam às crianças e aos pais se essas lembranças espontâneas também relatam experiências ou situações que descrevam o mundo espiritual. Pergunta-se ainda se a criança fala ou anda dormindo, o chamado sonambulismo, e as características, né, deste fenômeno. Também se questiona se a criança se vê com alguma frequência fora do corpo físico, flutuando acima da cama ou situações assim semelhantes.
Uma outra característica é saber se a criança relata ouvir vozes, ou ainda, se possui o chamado amigo imaginário. Também, se a criança tem apresentado variações de humor, com muita frequência, passando da irritabilidade para a apatia, muitas vezes agitação desmedida e outras vezes a prostração. Se pergunta também com relação à instabilidade emocional, quando a criança ou o jovem, né, apresenta essas mudanças repentinas, né, emocionais, sai do riso para o choro e vice-versa. Desinteresse por atividades rotineiras é outra característica. Alterações do sono, insônia, pesadelos, dificuldade para dormir, ou algumas crianças apresentam, ao contrário, uma necessidade muito grande de largas horas de sono. Medo inusitado ou injustificado, dificuldade de concentração, aí há uma queda de rendimento escolar, na maioria das vezes, e a avaliação, se é realizada alguma avaliação profissional na área da saúde, se a criança apresentando essas características foi levada a uma avaliação médica, psiquiátrica, ou psicólogo, ou neurólogo, ou qualquer especialista, né, que possa ter apresentado um laudo, um diagnóstico. E se efetivamente foi alcançado um diagnóstico. Porque, às vezes, os profissionais da área da saúde não identificam, né, um diagnóstico preciso, não há causas, né, que os exames possam detectar. O importante é que percebamos que não se trata de terrorismo nem de alarme em relação a essa questão, muito pelo contrário, é uma situação natural, normal, a qual qualquer um de nós está sujeita, a essa interação com o mundo espiritual, e às vezes, diante do desequilíbrio, nós incorremos em, evidentemente, prejuízos. Mas é interessante destacar que é importante que se leve em consideração que esta é uma realidade plausível. Por quê? Porque, às vezes, mesmo não havendo um diagnóstico preciso, não havendo um exame que possa comprovar qualquer anomalia, e os sintomas são, muitas vezes, graves, é possível que haja, sim, o componente espiritual. E, nesse caso, é um trabalho de parceria muito interessante, porque não há dúvida nenhuma que é a medicina que deve ser procurada em primeiro lugar. Não há dúvida nenhuma que hoje a ciência, especialmente a ciência na área da pediatria, a evolução tem sido muito grande e os médicos conseguem fazer diagnósticos muito precisos. Mas na eventualidade da medicina não encontrar resultados positivos, o componente espiritual deveria ser levado em conta. Não há nenhum prejuízo, nenhuma consequência em que os recursos espíritas sejam colocados em favor da criança ou do jovem que padece destas circunstâncias. Mas vamos ver, então, o porquê acontece esse fenômeno, do que estamos falando, né, especificamente. Primeiro, é importante destacar que, pela ótica espírita, os nossos filhos não são apenas crianças, do ponto de vista biológico ou cronológico. Os nossos filhos são espíritos. Espíritos reencarnados. E assim, esta percepção nos permitirá, em reconhecendo que essas crianças, desde o bebê recém-nascido até aquele jovem, e muitos jovens, mesmo entrando nos 90, né? Todos nós somos espíritos reencarnados. Trazemos conosco, portanto, uma bagagem de experiências reencarnatórias. Então, quando nós analisamos a questão da criança e do jovem sob esta ótica, abre-se um novo leque de percepção. No item 379 do Livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec pergunta aos espíritos tutelares: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? E a resposta que os espíritos dão: pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve.
Ou seja, a criança, em qualquer uma das faixas etárias, ela é um espírito milenar, trazendo as potencialidades passíveis de desenvolvimento, e elas só não se manifestam porque, biologicamente, o corpo físico não permite. Então, é verdade sim, reencarnam crianças que são mais evoluídas, mais experientes do que nós que já estamos aqui há mais tempo, reencarnados. Isso é possível, né, pela lei da reencarnação. Mas o interessante é verificar que essa criança que reencarna e que traz consigo essa bagagem de experiências, ela precisa ser assessorada, assistida. Então, em nenhuma circunstância, por mais inteligente, por mais genial que a criança se apresente, é possível dizer que uma criança seja mais sábia do que os adultos que estão dentro do projeto reencarnatório nesta existência, tutelando o seu desenvolvimento. Vemos agora, muito frequentemente, informações de crianças geniais em qualquer área, na música, principalmente, nas artes, né? Crianças que nem foram alfabetizadas e que tocam instrumentos musicais com uma precisão incrível. É evidente que há um espírito ali, muito sábio, né? Que teve experiências largas naquela área e possivelmente em outras, mas ele está sujeito às limitações do corpo biológico que está se desenvolvendo, né? E que é necessário, portanto, esse amparo e essa assistência da família. Dentro da ótica ainda de que os nossos filhos são, em primeiro lugar, espíritos, nós vamos encontrar em Emmanuel, no livro O Consolador, uma informação importante e que esclarece um pouco mais a situação da criança. Ele diz que o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. E que até os 7 anos, o espírito ainda se encontra na fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. André Luiz, da mesma forma, também, o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, também nos traz essa informação. Diz André Luiz que a reencarnação se complementa a partir do 7º ano de existência no corpo físico. Então, nesse período de tempo, desde o nascimento até os 7 anos, a criança, na verdade, ela está se adaptando à vida física. Ela tem mais experiências espirituais do que materiais. Ela lida muito mais com o seu psiquismo, as suas percepções extrasensoriais, do que propriamente com os sentidos do corpo físico. A partir dos 7 anos é que vai paulatinamente se adaptando até chegar no domínio total. É, portanto, muito natural que, nesse período, a criança relate experiências de ver espíritos, de ver familiares que já desencarnaram, de encontrarmos a criança conversando com ninguém aparentemente, de relatar diversos amigos imaginários com os quais se relaciona, alguns um convívio muito presente ao longo de muitos anos. Isso é natural, exatamente por isso, porque a criança ela ainda está muito mais desligada das questões materiais, mais presa, portanto, à realidade espiritual do que à realidade física. Ainda sobre essa ótica, Emmanuel ainda esclarece que as recordações das crianças do plano espiritual são muito mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. O que isso implica em dizer? Se nós estamos recebendo o reencarnante, a criança, que está nesse processo de desenvolvimento desta nova personalidade agora na trajetória física, e ela traz consigo, muito mais viva na memória mnemônica, né, não na consciência, né, no subconsciente, a sua realidade do passado, é primordial aquele contato,
assessoria, aquele auxílio que a família estabelece nesse período em que ela está mais suscetível. É ali que ela vai assimilar os valores de que necessita, as diretrizes adequadas. Se há um planejamento divino no que diz respeito a cada uma das nossas reencarnações, não há nenhum equívoco, né, da parte do nosso Pai Criador em nos colocar naquele grupo consanguíneo. Evidentemente que é ali que nós encontraremos os recursos de que necessitamos nesta etapa reencarnatória para alcançarmos a nossa evolução. Assim, ocorre o mesmo com a juventude. O princípio é o mesmo. Na questão 385, Kardec pergunta aos espíritos qual é o motivo das mudanças que se operam no caráter a partir de uma certa idade, normalmente ali na puberdade, na adolescência, e particularmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica? Veja uma pergunta inteligente de Kardec. Porque durante um tempo nós imaginávamos que nós reencarnávamos prontos, né? Que trazíamos já, estávamos com o nosso destino definido. E a resposta dos espíritos é que esclarece esse processo e essa evolução paulatina. Então, de fato, há mudanças que vão ocorrendo de acordo com as etapas em que o ser humano se desenvolve. E são mudanças naturais, porque elas estão muito ligadas à realidade orgânica. Principalmente nessa fase da adolescência, da puberdade, onde entra a questão hormonal, né, que também afeta o lado emocional e o humor de forma geral, né? Então, os espíritos respondem: é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que elas foram, e nem o que serão. E, no entanto, as amais e acariciais como se fossem uma parte de vós mesmos. De tal maneira que o amor de uma mãe pelos seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. Então, vejam a sabedoria do Criador, né, de Deus, de estabelecer esta necessidade da reencarnação e ter a infância, né, e todas as demais etapas como etapas de envolvimento emocional, né, de aproximação daquelas almas comprometidas conjuntamente naquela reencarnação. Então, nós não sabemos quem ou o que aquela criança foi, não sabemos exatamente o que ela é hoje, porque ainda não está totalmente formada, né, a sua estrutura psíquica e emocional, mas nós poderemos contribuir muito naquilo que ela virá a se tornar, no convívio conosco, na orientação, no apoio que cabe a cada um de nós efetivamente oferecer. Então, em relação à obsessão, o conceito de obsessão, particularmente, é de um domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E esse domínio nunca é praticado senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos, nenhum constrangimento infringem. Ou seja, tanto faz se é a criança, tanto faz se é o jovem ou se é o adulto. Todos nós, de uma maneira ou de outra, em graus diferentes, percebemos e somos influenciados por outras mentes, por espíritos, que não vemos muitas vezes, algumas vezes sentimos, outras vezes não. Mas essa relação psíquica, ela acontece de forma natural. Quando esta relação se torna desequilibrada, é que nós podemos catalogar como obsessão. Porque esta relação saudável, em que se estabelecem emoções e pensamentos sadios, e a interferência que sofremos também, de forma bastante contundente, dos espíritos bons, dos nossos amigos espirituais, que procuram nos auxiliar nesta nossa trajetória, nesta reencarnação,
São relações naturais que acontecem de forma espontânea, natural, muitas vezes imperceptíveis para a maioria de nós. Especialmente porque a maioria de nós não considera essa possibilidade de que estejamos sendo influenciados, de que aquele pensamento tão bom, tão inteligente que eu tive não partiu de mim, mas alguém me soprou aquela ideia, né, brilhante. E também quando, às vezes, falamos o que não desejávamos, agimos de forma intempestiva, poderíamos também estar sofrendo a influência de espíritos. A obsessão é uma etapa dessa relação em que entra o desequilíbrio. E aí, um espírito ou espíritos mal intencionados passam, então, a agir de forma muito insistente com aquela pessoa, com a criança, com o jovem ou com o adulto. Vamos aqui olhar os sinais que nós poderemos perceber em relação a essas influências. Voltamos a dizer, a gênese da obsessão, ela é a mesma, porque trata-se de uma questão de ordem espiritual. Então, a origem, a metodologia, o mecanismo é o mesmo, para a criança, para o jovem ou para o adulto. Ocorre que na criança e na pré-juventude, evidentemente, há uma fragilidade, não só orgânica, mas psíquica, neuronal até, e esse assédio espiritual, ele pode trazer, inclusive, consequências físicas. Então, evidente que a criança tem a sua proteção, é claro que existe a questão, especialmente, do livre-arbítrio, dos débitos ou créditos que cada um de nós traz consigo, isso faz parte de toda essa estratégia. Agora, acontece o processo obsessivo em criança? Acontece, inclusive em bebês. E Sueli Caldas-Schubert tem uma obra publicada chamada Obsessão nas Crianças, que ela explica muito bem esta situação. Mas quais são os sinais que comumente se apresentam? E aqui é Sueli que nos auxilia. Diz ela, pequeninos seres que se nos apresentam, torturados, inquietos, padecentes de enfermidades impossíveis de serem diagnosticadas, cujo choro aflitivo ou nervoso nos condói, e impele a prece imediata em seu benefício, são muitas vezes obsidiados de berço. Ou seja, a criança nasce e já traz consigo essa companhia espiritual que o perturba, né, que o desequilibra. Outros se apresentam sumamente irrequietos, irritados, desde que abrem os olhos para o mundo carnal. Ao crescer, apresentam-se como crianças problemas, que a psicologia, em vão, procura entender e explicar. Sueli aqui faz algumas referências, e alguns dos médicos espíritas mencionam o fato de que, muitas vezes, esses chamados desvios de comportamento, essas atitudes, né, que são evidentemente graves no convívio, no dia a dia, né, os pais evidentemente sofrem tanto quanto a criança diante dessas circunstâncias, mesmo na medicação ofertada pela medicina, não se percebe muita melhora, né? A criança fica um pouco mais apática, mas a sintomologia continua e prepondera sempre essa aflição, que é uma característica natural. Imaginemos uma criança que não consegue, ainda não sabe falar, sendo aterrorizada por visões que os espíritos, né, refletem em sua mente. Então, imaginemos a criança que relata, vemos a mediunidade nascendo de forma natural e se expressando, e as crianças relatando algumas situações que nada tem de assustadoras, muito pelo contrário. Então, a mediunidade natural eclodindo. É claro que não se deve instigar esse tipo de fenômeno, especialmente antes dos 7 anos, porque a imaginação infantil também é muito grande e pode ser que nem tudo aquilo que a criança relate seja verídico. Mas é importante levar em conta que essa situação é possível, de que há uma probabilidade de que as crianças percebam
para além do que os nossos olhos físicos registram, e que elas possam sim se assustar, possam se perturbar. Em algumas situações nós percebemos bebês em que reagem em determinados ambientes de forma negativa, sem motivo nenhum aparente, volta para casa e fica tudo tranquilo. Então é claro que há toda essa psicosfera e essa facilidade que as crianças têm em registrar essas experiências. Então é possível que isso aconteça. E a medicina ajuda em algumas situações, mas nem sempre resolve. E aí Manuel Filomeno de Miranda, o espírito, através de Edivaldo Pereira Franco, um estudioso dos processos obsessivos, ele relata situações em que o espírito reencarna já trazendo esta prova, né, de ter que lidar com um companheiro, um inimigo do passado que vai acompanhar a sua trajetória reencarnatória, não como castigo, não como punição, mas como uma oportunidade para que ambos possam se reequilibrar. E o esclarecimento que o Espiritismo dá é fundamental, porque a medicina ela pode amenizar o fenômeno do ponto de vista da neurologia, pode amenizar o fenômeno, pode até impedir a mediunidade, mas não vai tratar a causa. Então, se nós considerarmos esta possibilidade das nossas vinculações anteriores, de nem sempre tão felizes, nem sempre tão amorosas como deveriam, a proximidade que poderá acontecer de nos reencontrarmos com essas pessoas que muitas vezes prejudicamos, saber essa possibilidade, entender como podemos nos posicionar para buscar o equilíbrio nesta oportunidade, é essencial. Sueli, portanto, na obra, é recomendada a leitura para todos. Sinais característicos comuns em crianças e jovens: irritabilidade constante, agressividade por nada, indiferença emocional, instabilidade emocional, dificuldades para articular o pensamento, perversidade, pesadelos, enfermidades físicas sem fundo, sem diagnóstico preciso, teimosia excessiva, distúrbios psicológicos, etc. É importante verificar, no caso especialmente dos pesadelos, que é no processo em que nós vamos, através do sono, nos desligar do corpo físico, é nesse momento em que nós vamos estabelecer relações com o mundo espiritual do qual nos originamos, né? E é normal que nesse período do sono nós vamos em busca ou reencontramos aqueles espíritos que estão dentro do nosso círculo de relações. Então, por isso que é comum na criança, nesse período do sono, ter essa incidência obsessiva agravada. Às vezes, durante o dia, a criança não apresenta características que possam gerar cuidados, mas tem pesadelos terríveis. É porque, nesse momento, o espírito obsessor se aproveita do momento em que o espírito já não é mais a criança, né, que está ali vestindo um traje infantil, mas o espírito, na sua estrutura total, se apresenta e, então, encontra, pela afinidade, as pessoas que amam ou não ele, né? E aí, então, pode ter essa relação. Mas esses sinais não querem dizer, é bom frisar isso, que qualquer uma dessas características ou várias delas indiquem especificamente que a criança está, ou o jovem está, num processo obsessivo. É importante que se faça uma avaliação mais acurada. Por isso que é importante a participação nessa análise dos pais, da família, para que haja, então, uma verificação das possibilidades, considerando, evidentemente, os diagnósticos médicos que foram oferecidos, e o Centro Espírita vai oferecer os recursos de que ele dispõe para poder auxiliar a família naquele processo. Outras questões relacionadas às causas, que explicam muitas vezes, porque quando nós imaginamos a obsessão num adulto, parece que é mais fácil de entender ou de aceitar.
Agora, imaginar um processo de perturbação que faça uma criança, um bebezinho, recém-nascido, sofrer, é algo difícil de se entender. Quando nós entendemos que o que está acontecendo ali está relacionado com experiências anteriores daquele ser reencarnante, fica mais fácil para nós entendermos, né, o que se passa, podermos interferir através da prece em benefício daqueles que eventualmente estejam, espíritos, né, desencarnados, que estejam querendo atingir o nosso filho, a nossa filha. Poderemos, enfim, dentro desse contexto, abrir um leque de possibilidades. Então, não se trata, frisamos mais uma vez, de castigo ou de imposição. É uma situação natural entre duas almas que se afinizaram e se integraram, né, nesse processo e que precisam, em algum momento, uma pausa para que aquele sentimento que está desequilibrado, ele volte à origem, né, e se transforme em amor. Nós vamos ver no capítulo da obsessão do Livro dos Médiuns, o Sr. Allan Kardec registrar que as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. O caráter do espírito encarnado e o caráter do espírito desencarnado. É, às vezes, diz Allan Kardec, uma vingança que se toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer o mal. Portanto, esse espírito que eventualmente, ou esses espíritos que eventualmente venham se aproximar desse espírito, né, em qualquer faixa etária, ele tanto pode ser um vingador de alguma experiência passada, de uma reencarnação passada, como pode ser um espírito perturbador que simplesmente escolheu aleatoriamente aquele espírito como vítima. Agora, dentro dessa perspectiva, e nós sabendo que diante da ciranda das reencarnações somos chamados a buscar o equilíbrio das nossas ações com a lei divina, e reconhecendo que a problemática que aflige hoje esse nosso jovem, essa nossa criança, ela remota de existências anteriores, podermos colaborar, podermos auxiliar esse espírito reencarnante a saldar os seus débitos, a se desvincular dessas emoções desequilibradas, é, na verdade, uma dádiva para nós que chegamos antes e que estamos tendo a incumbência de orientar os espíritos que estão chegando agora. Porque esse espírito, sem reconhecer essa possibilidade, ele se sentirá vítima. E ele continuará a alimentar aquela emoção de ódio, né, de desprezo por aquele ser que o prejudica, que o faz sofrer. Então, trata-se de um processo educativo. E voltamos a frisar, é um processo educativo para a família, e não apenas para aquela criatura que apresenta essas características. Finalizando, então, Manuel Filomeno de Miranda, na obra Sexo e Obsessão, trata de alguns casos de problemas obsessivos de crianças e adolescentes. E ele diz que muitos processos de obsessão têm a sua origem fora do corpo físico. Quando os calcetas rebeldes, os espíritos, né, mal intencionados, os criminosos e viciados, reencontram suas vítimas no além-túmulo e se eles imantam nos tentames infelizes e de resultados graves em formas de obsessões. A obsessão na infância, muitas vezes, é continuidade da ocorrência precedente da erraticidade. Ou seja, nós todos que reencarnamos, estamos sujeitos a esta possibilidade de que possamos, em algum momento, nos reencontrar com esses eventuais inimigos que tenhamos feito no passado. E esse encontro não será um encontro agradável. A abençoada doutrina espírita que resgata a mensagem de Jesus e nos mostra que é o amor a solução para todos os nossos problemas. Se estamos sendo agredidos, se estamos sendo ofendidos, se estamos sendo atacados, não se trata de revidar com a mesma moeda, né? E Jesus já não tinha dito isso, né? É necessário a outra face.
Compreender que não existe entre um litígio, né, de emoções desequilibradas, algoz e vítima. Todos somos vítimas, porque todos desaprendemos a amar. Então, nesse contexto, quando um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avó, um padrinho enxerga a problemática espiritual diante da criança ou do jovem, o importante papel que ele tem a desenvolver, de fazer aflorar naquela criança os valores morais, o amor, a afetividade, a docilidade, a tolerância, porque somente o escudo da moralidade poderá nos manter distantes desses espíritos ainda equivocados e que buscam prejudicar, nem sempre com razões, a cada um de nós. O amor sempre será o nosso escudo. Então, nós estamos diante da oportunidade de podermos ajudar esse espírito que reencarnou e os espíritos que o acompanham a progredirem, a evoluírem e a se libertarem desta emoção negativa que, às vezes, por séculos, os está algemando. Então, a família tem um papel importantíssimo nesse contexto. A infância, vai dizer o Livro dos Espíritos, tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Divaldo Pereira Franco, que é uma das pessoas mais conhecidas, que desde os 3, 4 anos de idade conviveu com a mediunidade e com os obsessores, ele relata incontáveis situações em que ele, ao longo da sua existência, foi paulatinamente sendo perdoado pelos seus perseguidores espirituais, na medida em que ele ia conquistando valores morais. Ia testemunhando o amor ao próximo, a tolerância, o perdão, a indulgência. Então, trata-se do melhor antídoto, os valores morais. Ensinar a criança desde a eternidade a ser tolerante, paciente, indulgente, a amar acima de todas as coisas, a respeitar. Com isso, ela vai se fortalecendo moralmente e os espíritos maus não terão acesso. Nem as crianças, nem aos jovens e nem a nós. Esse é o nosso grande antídoto. Então, concluindo, esse é o dever que Deus confia aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis de Deus, as leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Como sempre, sábias e misericordiosas leis. Qual é a prevenção, então? Para todos nós, que somos espíritos reencarnados, em qualquer faixa etária, o hábito da oração. A oração é o mais poderoso escudo. Orar especialmente pelos espíritos sofredores. Por aqueles espíritos que nos fazem sofrer e que sofrem mais ainda do que nós. Assistência espiritual na Casa Espírita. A Casa Espírita está de portas abertas para poder orientar e esclarecer todos aqueles que tenham qualquer dificuldade nesta área. Vai se oferecer bibliografia para poder estudar, vai poder ouvir palestras para poder se esclarecer. E tem o passe e a água magnetizada, que são excelentes recursos. A prática do Evangelho no lar. Trazer Jesus para dentro do lar é o melhor recurso, inclusive preventivo. Porque a nossa criança pode estar muito bem e não apresentar nenhum problema. E de uma hora para outra, ela pode vir, sim, a reencontrar uma dessas companhias desagradáveis. Então, se o nosso lar estiver escorado, escudado, protegido pela constância do estudo do Evangelho semanalmente, nós estaremos preservando a saúde espiritual da nossa família. Orientação médica, psicológica ou psiquiátrica, se for o caso, é fundamental. Em momento algum, achar
que pode se resolver tudo com passe e água magnetizada. Tem situações, principalmente essas, que remontam de outras existências, essas que o espírito Manuel Filomeno relata, em que o espírito reencarna e já traz consigo um processo obsessivo que já era uma realidade na outra encarnação. Muitas vezes há já um dano físico que precisa, sim, do apoio da medicina. Precisa, sim, do recurso médico. Apoio afetivo e proteção é essencial. Que a criança, ou jovem, ou adolescente, em qualquer momento que sinta esta perturbação, possa encontrar na própria família, no seio familiar, a compreensão, o aconchego, o carinho, o afeto. É alarmante o número de suicídios que tem acontecido na faixa etária dos 9 anos em diante. E grande parte desse processo, não há dúvida, pode ser influência espiritual. Então, que nós possamos estar atentos a oferecer às crianças, os jovens, os adolescentes da nossa família, do nosso convívio, para que eles encontrem em nós um porto seguro. Que possamos ouvi-los sem julgamento. Que possamos, mesmo que não acreditemos totalmente naquela que parece ser uma história fantasiosa, que possamos dar o apoio de que ele necessita, para que ele se reequilibre e para que ele não se deixe dominar por essas energias malfazejas. Orientações à criança e à família. Estímulo à leitura edificante. Procurar sair um pouco da frente da TV, que de nada nos ajuda nessas situações, porque quando a pessoa está desequilibrada espiritualmente e sentindo emoções desajustadas, cá entre nós, a programação da TV só vai piorar a situação. Então, vamos procurar hábitos saudáveis, ouvir música juntos, música de boa qualidade, né? Leituras edificantes, o diálogo sem pauta, né? Para que esse convívio afetivo amenize todo esse desgaste que pode estar acontecendo. Estímulo à prática do bem, o exemplo arrasta. Convite à integração nas atividades do centro espírita, quando for o caso, mas não é obrigatório que a pessoa se torne espírita para deixar de sofrer a obsessão. A busca de referências de condutas positivas. A priorização dos espaços sociais e convivências saudáveis, psíquicos e espirituais. Que não raro vemos adolescentes reclamando de mediunidade desajustada ou perturbação espiritual, mas não abrem mão das festinhas, muitas vezes regadas a álcool, a drogas, nada saudáveis. Aí fica difícil, né, da gente conseguir ajudar. Vivência do amor sempre é a alternativa melhor. Abertura para o diálogo sensível e empático com a criança e com o jovem, visando a construção de uma relação de confiança e apoio. A realização do Evangelho no lar é fundamental. A promoção de ambiente doméstico harmonizado. O hábito da prece e da sintonia com a espiritualidade benfeitora. A preparação para o sono. A prece e a harmonização, isso é fundamental. Principalmente quando a criança ainda é bebê. É obrigação nossa orarmos junto à criança, ouvirmos música suave, prepararmos esse espírito para esse momento em que ele vai passar a viver a sua realidade espiritual. E o convite ao estudo da doutrina espírita, se entenderem necessário. Então, na pergunta 583, Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta é: sem contestação possível, uma verdadeira missão e, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever, e que envolve mais do que se pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facultou a tarefa, dando ao filho, uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, que possamos nós, na condição de pai, mãe, tio, tia, ou amigo, né, de quem quer que seja, criança, jovem, adolescente, ser um porto seguro para eles, porque é possível que essas avalanches espirituais os acometam em algum momento, e que nós possamos ser o porto seguro, para dar o carinho, o afeto, o apoio de que eles necessitam. E não esqueçamos jamais de que Jesus disse: eu estarei convosco até os fins dos tempos. Que busquemos Jesus como a nossa referência. Ele é o grande mestre, ele é o grande amigo. Então, ele, sem dúvida nenhuma, nos dará os recursos de que necessitamos para superar essas
questões e podermos caminhar livres, em plena sintonia com Ele, rumo à plenitude. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a Esther, que sempre traz muitas informações para reflexões, e nós lembramos, Esther, das histórias que temos vivenciado nos encontros da família, nos cursos que a casa promove, dos dramas que muitas famílias vivem por não terem a percepção, a sensibilidade, muitas vezes, de perceber as influências em jovens e adolescentes. E isso traz uma desarmonia, um desajuste enorme para os lares. Os espíritos ignorantes, eles procuram uma entrada. E algumas vezes é pelas crianças, pelos jovens e pelos adolescentes. Então, muito obrigado, Jesus. Continue sempre trazendo você e o conhecimento da doutrina espírita para todos nós.